Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Bom dia, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja de Ponta Negra. Aproveite a nova oportunidade que Deus está lhe dando nessa manhã para você nos acompanhar, para você fazer a diferença, porque o dia de ontem passou, hoje está se iniciando e você tem a decisão para fazer o que é certo, né? Então já deixa seu like aí, ó, compartilha com os amigos, familiar, esse canal, essa bênção desse canal, nos ajude a propagar a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo, porque está muito perto de Jesus voltar e precisa de mim e de você para levar esse evangelho do mundo afora, né? Então eu convido você para orar junto com a gente, para que Deus comece a abrir a mente da gente para receber essa mensagem de hoje, que é muito interessante, que a gente tem que entender a importância, né, que Jesus tem em nossas vidas. Então eu convido você a orar nesse momento. Ore com a gente em nome de Jesus. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que se inicia. Muito obrigado pela tua misericórdia sobre a vida de cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos guie, nos guarde. E, por favor, envie teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós, para que a gente possa entender o teu querer e a tua vontade. Nos ajuda a entender a tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E eu já quero agradecer, né? Eu quero agradecer pelo dia, pela vida, quero agradecer pelo meu trabalho, quero agradecer que, graças a Deus, minha moto está pronta, só falta trabalhar para ganhar dinheiro e conseguir tirar minha moto, se Deus quiser. Mas também agradeço a cada um de vocês que está aí do outro lado. Agradeço a Deus porque a misericórdia dele se renova a cada dia. Como é bom, gente, como é bom de verdade mesmo saber que tem um Deus que cuida da gente todos os dias, né? Então, assim, que vocês possam orar por esse trabalho. Não é fácil, a gente tem projeto, mas para que esses projetos aconteçam, a gente precisa ter, primeiro, financeiro, né? Assim, para comprar equipamento, e segundo, a gente precisa também das orações de vocês para que nos motive, porque os que nos motivam da gente estar aqui nessa manhã é saber que vocês estão do outro lado aí junto com a gente aí, orando, buscando, né? Então que vocês possam orar pelo nosso pastor, pela sua esposa, né? Pela liderança, que tudo seja feito conforme o querer, né, de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, né? Eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus pela vida que Ele nos proporciona, agradeço a Deus pelo trabalho, graças a Deus ontem foi um momento muito bom, sou grato a Deus por isso. Hoje eu vou ter uma oportunidade de sair para um passeio, né? E só vai gente do mundo, só gente bêbado, né? Com coisa para beber, né? Com escolhizinho para beber, né? Com tudo, né? Pois Deus tocou meu coração e eu vou estar lá no meio, não para beber, lógico, né? Vou estar lá para pregar a palavra de Deus, vou levar os livros e vou ter uma oportunidade, né? Talvez uma oportunidade única para alguns ali, né? Mas que eu já estou orando de madrugada para que dê certo, vocês também orem também, para que eu possa levar a mensagem nos cantos mais difíceis de chegar, né? Mas que Deus está no controle de tudo, eu estou muito confiante, certo? É um passeio para um local chamado Pureza, que é muito bonito, e eu vou contemplar lá, né? Tirar um pouco também minha cabeça, né? Dos trabalhos, das coisas todas, e eu estou muito feliz, né? Minha esposa está vindo para a gente se encontrar para ir, então estou muito feliz, e quase que eu não vinha para cá hoje, então, mas dá tempo, né? Termina de 6h30, então dá tempo demais. Então agradeço a Deus por vocês que estão participando, né? Não esqueça de dar seu likezinho, convidar pessoas, porque a mensagem de hoje, olha, vou te contar, é muito boa, viu? Amém.
Amém, né? E essa semana a gente o tema da semana é Ele morreu por nós, né? E o verso para memorizar está lá em João 3, do 14 ao 15, que diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham a vida eterna. A gente sabe que quando lá no deserto, pela desobediência do povo de Deus, né? Quando Deus tirou sua proteção por um instante, né? Então as serpentes começaram a morder o povo e muitos começaram a morrer. Aí interessante que Deus, conversando com Moisés, pediu para ele fazer uma serpente de bronze. Agora o que me chama a atenção não é que depois que Deus, é como dissesse assim, então quer dizer que Deus é a favor de fazer agora, vamos dizer assim, uma imagem para a gente idolatrar? Não, era para que o povo entendesse que Deus está no controle de tudo. Ou seja, quando a gente levanta a presença de Jesus na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, seja onde for, as coisas se estabelecem, as coisas se estabilizam, as coisas começam a dar certo, porque no nome de Jesus tem poder. Então entenda isso, que aonde Jesus está, tem vida e vida em abundância. Então que nós entendamos essa manhã o recado de Deus. Amém, né? Então aqui Ele morreu por nós, né? Hoje, dia 20, no caso a lição do sábado, dia 29 de outubro, ele diz assim: Dizem que não se pode evitar a morte, nem os impostos. Isso não é totalmente verdade. As pessoas podem evitar impostos, mas não podem, mas não a morte. Ela pode ser capaz de adiar a morte por alguns anos. Porém, mais cedo ou mais tarde, a morte sempre vem. E como sabemos que os mortos, tanto os justos quanto os ímpios, acabam a princípio no mesmo lugar. A esperança da ressurreição e tudo para nós, como disse Paulo, sem essa esperança mesmo, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. O que seria algo um tanto quanto estranho de se dizer se aqueles que adormeceram em Cristo estivessem pairando no céu, na presença de Deus. Então a gente vê que o pensamento das pessoas, eles são um pouco meio perturbados, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que acham, até religião que acha que quando você morre, vai para o seio de Abraão, vai lá para o paraíso. Até muitos deles o ladrão não foi com Jesus na mesma hora para o céu, né? Entendeu? Então eles relatam muito isso, né? Então a gente sabe que todos nós iremos passar pela morte, até aquelas pessoas, no caso, só vai ser, não vai ver a morte aquelas pessoas que estarão vivos quando Jesus voltar. Essas não passarão pela morte. Por isso que até eu falei antes, né, que tudo que Deus faz é perfeito, né? Ele permitiu que alguns profetas, no caso Elias, no caso o profeta de Enoque, eles foram direto para o céu. Enquanto Moisés passou pela morte para depois ir para o céu. Então são esses dois grupos de pessoas que vão estar, quando Jesus voltar, uns vão estar mortos em Cristo e outros vão estar vivos em Cristo. Um será ressuscitado e outro será arrebatado. Foi o que aconteceu na história e que a gente sabe muito bem que vai acontecer no final dos tempos, né? Que a gente possa ter essa noção, né? Que todos nós um dia, muitas vezes, até tem um velho ditado que diz, né? Olha, meu amigo, pode entrar, olha, resolveu o problema, olha, só não tem jeito para a morte, viu? Não, tem jeito para a morte sim. Se você morrer em Cristo, a morte vai ser só um sono. E você vai ressuscitar num grande dia glorioso para glorificar e exaltar o nome de Deus e ir para o céu, né? Viver a toda a eternidade. A morte não vai ter mais o quê? A morte já não vai ter mais poder sobre a tua vida, porque ela mesmo vai morrer. Olha, a morte vai morrer. Ou coisa, né? Então, que a gente possa ter essa consciência de saber, né, que nós temos que nos preparar, nós temos que
nos organizar, seguir os mandamentos de Deus, procurar fazer a boa obra. Tudo isso a gente tem que fazer para preparar. Por isso está passando por dificuldades, mas é Deus te preparando para tu chegar na última batalha com força e com alicerce suficiente para conseguir vencer o inimigo. Porque a Bíblia diz: sujeitava a Deus, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Então é ele que vai fugir da gente, não é a gente que vai fugir dele não. Então que a gente possa ter essa consciência. É verdade, né? Ainda diz aqui que, portanto, a ressurreição de Cristo é central para a nossa fé, pois por meio dela temos a garantia da nossa, né? Mas antes que fosse ressuscitado dos mortos, ele, claro, teve que morrer. E por isso que em meio à agonia do Getsemane, antevendo sua morte, Cristo orou: agora a minha alma está angustiada, e o que direi, né? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora, e esse propósito era morrer. Então veja que mesmo Jesus orando, né, para que Deus passasse se possível, passasse o cálice, mas sabendo que não era possível, ele aceitou toda aquela agonia, aquela angústia, aquele momento triste, porque quem lê essa passagem chama a atenção que ele estava tão triste profundamente, que seu suor começou a sair como se fosse sangue, né? Como se, às vezes você fura o corpo assim, sai aquelas gotas de sangue, e ele estava tão angustiado. Enquanto ele pediu para os discípulos orar, para vigiar, para não cair em tentação, os discípulos começaram a dormir. Aí ele estava tão angustiado que, meu amigo, os anjos lá no céu desceram para ver a sua agonia, e um deles foi à frente, chegou a consolar. Um anjo, meu amigo, imagina só. Muitas vezes, meu irmão, você está tão angustiado, existe aquelas pessoas que é mandado por Deus, de repente, para te mandar também uma mensagem. Porque quantas vezes eu cheguei aqui nessa igreja ou em outra igreja, angustiado não, quase morrendo por dentro, e de repente o servo do Senhor ou uma serva do Senhor levanta a palavra de Deus e diz: olha, Deus te mandou dizer isso, e você começa agora a alegrar o teu coração. Por quê? Porque você está recebendo uma mensagem, não foi daquela pessoa falha e pecadora, mas e sim diretamente do céu, mandada por Deus. Então muitas vezes Gênesis, você que está do outro lado aí, amanhece o dia. Gente, a gente não amanhece o dia todo dia bem, não. Tem dia que a gente amanhece tão angustiado que a gente vem para aqui só pela misericórdia de Deus. Quantas vezes eu não vinha chorando por dentro, dizendo assim: Senhor, eu não quero ir, eu quero estar em casa, eu quero me isolar de tudo, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Mas o Espírito Santo disse assim: você vai sim, porque Jesus Cristo morreu por você naquela cruz. Ele passou coisas horríveis para que você hoje tenha a liberdade de se levantar da sua cama e ir até aquele ponto de luz que é a igreja de Deus, e passar para aquelas pessoas que às vezes está pior do que você, passar o quanto Deus faz maravilha em sua vida, mesmo você passando o aperreio que for, mas Deus está no controle de tudo. Então entenda isso: Deus sempre vai vencer qualquer situação, em nome de Jesus. Amém, né? É importante que a gente possa entender que sempre, pelo menos que a Bíblia fala, e eu acredito, porque a palavra de Deus, ela diz que a gente passa por meia dificuldade. Isso é Deus nos preparando, né? Um grande soldado que somos nós na mão de Deus, né? Então que a gente possa ter essa consciência, né? E fazer aquilo que Deus nos manda, né? Já no domingo diz assim: desde a fundação do mundo, né? Adorá-lo em todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nessa passagem, a ideia crucial é que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Obviamente, devemos entender isso em um sentido simbólico. O livro do Apocalipse está cheio de símbolos,
pois Cristo foi crucificado milhares de anos após a criação da terra. O que esse texto diz é que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo e que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz seria central para ele. Então, a Bíblia diz que o plano da salvação não foi elaborado quando Adão e Eva pecou. O plano da salvação foi elaborado antes mesmo que Adão e Eva nascessem. Só que coisa, né? A gente fica meio assim, é porque muita gente é muito pequena para entender as coisas de Deus. Porque muitas vezes me perguntavam, mas se Deus sabia que o diabo ia fazer tudo isso, e por que Deus criou ele, não é? Era uma pergunta muito simples e objetiva. Por exemplo, você gostaria de criar um leão? Muitos querem, né? É um animal exótico, é porque ele é bonito, tal. Mas esse próprio leão que você está criando, um dia pode vir comer, não é verdade? Como já houve casos, muitos casos mesmo, de pessoas que criam um leão, porque o leão, o instinto dele ele mata para sobreviver. Então só basta o leão estar com fome para despertar o instinto de quê? De matar e comer, é o instinto dele. O leão não tem um cérebro para pensar, mas eu vou comer aquele rapaz, a mãe dele não vai ter o que comer, e eu acho que eu não vou matar ele não. O leão não pensa assim, o leão pensa em satisfazer o quê? A sua necessidade, entendeu? Então, a gente vê, né, que Cristo, ele já sabia do plano da salvação, tanto é que o inimigo não participou desse plano da salvação, mesmo sendo a quarta pessoa na hierarquia no céu. Ele não participou, porque tu imagina ele participar de uma reunião que iria combatê-lo, que iria, né, falar justamente do que iria acontecer. Então Deus sabe todas as coisas, meus queridos. Ontem eu estava até conversando com a minha irmã, a gente estava debatendo um assunto, que eu disse, fulano de tal vai ganhar, né, porque muitas profecias apontam, né, para essa pessoa. E ela disse, não, mas ele vai ganhar porque está com as artes, né, diabólicas, né, está com isso, está com aquilo, está com isso, está com aquilo. Eu disse, minha irmã, as coisas só acontecem com a permissão de Deus. Deus é que permite as coisas acontecer. Aí ela questionou, eu disse, não. Eu disse, me diga só uma coisa, o fôlego de vida pertence a quem? Pertence a Deus. Quem pode tirar e botar o fôlego de vida é Deus. Então, Deus é quem pode fazer as coisas e permitir. Agora, presta atenção, ó. Deus não faz as coisas, Deus permite que aconteçam, certo? Para justamente mostrar lá na frente que Deus é amor, que Deus é poder, né? Então, a gente vê que mesmo meio a essa dificuldade toda, Deus está no controle de tudo. Deus é que pode, Deus pode tudo. É isso que eu tenho que entender. Agora, por que Deus permite que um avião caísse, que Deus permite que fulano morresse, que Deus... Aí, meu amigo, essas respostas a gente não temos agora, porque nossa mente é limitada. Mas Deus vai explicar por que é que um cara que matou mais de 500 pessoas agora está pregando a palavra de Deus e essa pessoa está no céu. É por isso que nós vamos ter muita surpresa no céu. Muitas vezes uma pessoa tão santinha, dentro da igreja, a pessoa é isso, meu Deus do céu, louvado seja Deus, mas fulano é uma bênção, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. E quando chegar lá, a pessoa não vai estar no céu. E de repente um só vive, erra, peca, é disciplinado, volta e cai, sai da igreja e vai beber e volta e vai não sei para onde, não sei para onde. E quando você olhar, o cara está no céu. Entendeu? Isso por quê? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, tanto aqui na terra como no céu. Deus também deu esse livre-arbítrio para os anjos. Por isso que o inimigo tirou a terça parte dos anjos do céu. E olha que foi muito anjo, não foi pouco anjo não. E olha que os anjos têm uma mente muito mais apurada do que a da gente. Mas a gente tem que saber o seguinte: tudo tem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Quando eu boto isso na minha mente, no meu coração, eu estou dizendo que Deus pode todas as coisas. Deus pode te dar um emprego bom, Deus pode tirar tudo de uma enrascada, de qualquer coisa. Deus pode, porque no nome dele tem o quê? No nome dele tem poder. Só para concluir aqui, eu estava pregando ontem para duas jovens que elas foram levar a máquina. E uma era ex-adventista.
E quando ela viu a camisa, ela disse: "Poxa, você é adventista?" Eu digo: "Sou." Eu disse: "Eu também era adventista." Eu disse: "Não, você não era não, você é. Você está de férias." E ela começou a olhar para mim, começou a rir, né? E a amiga dela assim, chegando, piscava, menina nem piscava os olhos. E eu comecei a pregar, menino. Aí o cara chegou aí: "Gênesis, olha, vem, o que?" Digo: "Olha, eu estou pregando." Quando eu estou pregando, meu amigo, olha, o resto fica para segundo plano. Mas os clientes mandam todo mundo embora. E eu comecei pregando para ela. Daqui a pouco chegou o cara: "Irmão Gênesis, ó, eu sei que você está pregando, mas ó, tu pede uma carne de sonho, isca de peixe." Eu disse: "Tá bom, quando eu terminar aqui eu pego." Daqui a pouco o cara veio, 2 minutos depois: "Ó, tu pede um mistão, que o cara está querendo um mistão." Eu disse: "Tá bom, daqui a pouco eu pego." Daqui a pouco ela veio: "Olha, Gênesis, outro mistão." Eu digo: "Meu Deus do céu." Eu disse: "Tá vendo você?" Mas que as meninas começaram a rir. Eu disse: "Tá vendo você? Quando a gente faz a obra de Deus sem intenção nenhuma, de maldade nenhuma, faz com sinceridade." Eu estou pregando para você aqui com sinceridade no coração. E Deus vê o quê? Deus vê, sabe o que é que Deus faz? Olha, ei grupo, tu ia para ali não, vá para aqui, para o meu servo, vá para ali, vai para ali. E quando terminou, tinha 8 pratos para pedir enquanto eu pregava. Entendeu? Então isso chama-se pregar, meu amigo, botar Deus em primeiro lugar, entendeu? Então eu fiquei feliz que Deus deu a resposta de imediato para as meninas. Sabe o que foi que a outra disse? Olha, me deu o telefone, me deu o número para qualquer dúvida que eu tiver na Bíblia. Aí eu trouxe um livro e um estudo. Entreguei para cada um. Os 2 que vieram com a máquina da Smart, né? E o outro que veio com a máquina da Cielo. Todos os 4 saíram de lá com o livro e com estudos bíblicos. Diga amém? Então eu Amém. Não perco a oportunidade nenhuma. Meu amigo teve uma oportunidade, eu estou falando de Jesus, da volta dele. Por isso que eu peço oração a vocês, que hoje vocês orem por esse passeio, porque eu vou pregar lá dentro do ônibus com os pessoal tudo com cone de cerveja, e não interessa. Você não precisa ser aquilo que aparenta as pessoas pensam que estão. Você pode estar no meio do grupo de um bocado de maconheiro, mas você não ser um maconheiro. Você não pode andar com ele, é diferente. Agora pregar, Deus disse que eu vim para quem? Eu vim para os impuros mesmo. Deus veio para salvar quem? O pecador, aquele que está errando. Foi para isso que Deus veio. Então, quando eu entendo essas passagens, eu começo a pregar de uma forma diferente. É verdade. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente vê aqui, desde a fundação do mundo, muitas religiões aí que se fundamentaram em cima desse texto, viu? Porque diz que nossa vida já está premeditada. Então, você já tem predestinada, já tem uma data certa de você morrer, já tem uma data certa de acontecer alguma coisa. Não tem. Se Deus te deu o livre-arbítrio, então você tem direito de escolha. Você pode escolher acordar de manhã e buscar a presença de Deus, ou acordar de manhã e simplesmente buscar a presença do inimigo, como indo beber, indo fofocar, fazendo coisas que desagradam a Deus. Então a escolha é sua, não é de Deus. Deus te deu o livre-arbítrio para você adorá-lo ou não. Então assim, veja só aqui o que é que diz aqui, ó. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi um desdobramento dos princípios que, desde o século da eternidade, tem sido fundamentado do trono de Deus. Esse plano foi revelado primeiro a Adão e Eva, no Jardim do Éden, e tipificado em cada sacrifício de sangue ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, ao provar a fé de Abraão, Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Essa substituição tipicou de forma ainda mais clara a natureza substitutiva do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Você está vendo aí? Então veja que por a gente ter o livre-arbítrio, e Deus nos prova, muitas vezes nós estamos saindo de uma vida cheia de pecado, e muitas vezes Deus prova para saber se a gente está fortalecido na fé ou não. Ou seja, um ex-viciado, né? O cara ali está saindo das drogas, aí de repente está se regenerando na palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Aí de repente Deus diz assim: olha, eu vou testar esse camarada. Aí faz o quê? Bota ele lá no centro, lá com um monte de gente,
que pratica essas iniquidades. Aí tem pessoas que dizem assim: ei, meu irmão, vem cá, só tem o teu. Então é nessa hora que Deus vai saber se ele vai entender o recado de Deus ou não, né? Aí a escolha é dele. Então, não, mas eu caí na tentação porque além de eu estar com vontade, a pessoa vai e me oferece. Não, a escolha é por mais que você queira, por mais que você tenha vontade. Eu também estou com sono aqui. Eu ontem passei o dia inteiro sem dormir. Quando eu estava vindo do interior, que é muito longe, 120 quilômetros, eu ainda cochilei, queria cochilar umas 2 vezes em cima da moto, na BR-101. Eu parei a moto, né? Fiquei em pé, alonguei os braços, dei uns pulos, caminhei para frente e para trás para que o sono passasse, para eu chegar em casa em paz. Ou seja, eu tive a consciência do perigo que eu estava correndo, parei a moto para que eu chegasse em paz. Ou seja, se eu tivesse negligenciado, eu não saberia se eu ia chegar em paz, mas Deus é comigo, é com você, todo aquele que tem a força de vontade de fazer a vontade de Deus. Então, o recado de Deus sempre vai ser esse: escute a palavra de Deus. Amém, né? É incrível como o tempo passa rápido. Aqui no rodapé diz aqui, bem interessante, ó: sacrifício de animais são cruéis e sangrentos. No entanto, porque é precisamente essa crueldade que nos ensina sobre a morte de Cristo em nosso lugar. É o custo do pecado. Para você ver que o pecado ele traz consequências terríveis, né? Você vê que quando uma pessoa pecava, o que é que apontava? Para Jesus, ele que morreu pelos nossos pecados. Então tinha que haver um sacrifício de um animal que é puro, né? Sem mácula, sem nenhum defeito, que representava Jesus. O sacrifício maior foi feito por Jesus, ter morrido para salvar a mim e salvar você. E hoje você está mais envolvido com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, né? Quando eu subo nesses ônibus, eu tenho assim uma coisa bem assim interessante, as perguntas que eu faço. E eu pergunto para as pessoas: quem foi que hoje orou pela manhã? Aí quase ninguém levanta. Quando eu digo quem orou por alguém, também bem pouquinha pessoa. Meu amigo, mas quase todas as vezes, quando eu digo assim, ó: você pediu perdão pelos seus pecados? Ixi, meu amigo, olha, quando tem um é muito, né? É uma multidão, quando tem um só. Entendeu? Então, para você ver que a gente está muito afastado de Deus, né? Nós estamos muito afastados de Deus com as nossas atitudes, com o nosso proceder, com o nosso testemunho. Nós estamos muito distantes. Eu peço misericórdia a Deus pelos pecados que a gente comete, que eu cometo, que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele venha me perdoar e eu possa seguir em frente, porque o pecado pode até acontecer na sua vida. Você só não pode desistir de querer combater o pecado. Aí você não pode desistir e nem se entregar. Porque tem pessoa que diz, eu já vi gente dizer assim mesmo, ó: rapaz, eu estava na igreja, eu era todo assim, procurava fazer as coisas de Deus, né? Não bebia, não drogava, nada, né? E quando eu saí da igreja, eu disse: pronto, gente, eu já saí, então, o que é que tem eu beber e fazer as coisas? Eu estou fora mesmo. Olha, quer dizer, é como uma pessoa que dissesse para ela mesma que Jesus não tem poder para transformar a vida dela. Exatamente. Não é verdade, irmão? Então, muitas vezes nós temos esse pensamento. Eu já estou fora da igreja. Eu encontrei uma pessoa daqui da igreja e quando eu olhei, ela estava bebendo. Aí eu perguntei para ela: cara, tu conhecia essa verdade? Estava na palavra. Esse irmão, eu caí, certo? Bem assim, ó. Eu caí, mas não tem bronca não. Eu caí, mas vou ficar por aqui, tomando minha cervejinha e tal. Quer dizer, o cara estava conformado com a morte eterna. Porque o cara dizer isso é mesmo dizer a coisa assim, ó: Jesus, o Senhor está vindo, mas não precisava vir não, Jesus. Eu vou morrer, vou ser queimado, vou aproveitar o resto que me tem. A maior mentira que o diabo bota na sua mente é dizer, sabe o quê? Rapaz, tu está novo, tu tem que aproveitar agora. Depois que tu vai velho, tu vai fazer o quê? Tem que cair em cima das menininhas, tem que beber, tem que isso, tem aquilo, porque tu está novo. É esse pensamento que ele bota. Em vez dele, era para o diabo dizer assim, ó: meu amigo, você está novo, então vá pregar para Jesus, vá buscar outras pessoas novas,
vá se converter, vá deixar de pecar, não era não, mas ele faz o contrário. Ele diz que tu está novo, não para pregar a palavra de Deus, tu estás novo para adulterar, para matar, para roubar, aí tu estás novo. Essa é a mensagem do inimigo, meus queridos. Então, que a gente possa estar muito atento e saber que Deus é Deus e que o diabo é diabo, certo? Nenhum dos dois se mistura. Deus, ele vai buscar o pecador, mas Deus não gosta do pecado. Deus abomina o pecado. Por isso que a gente tem que ter essa consciência de sempre estar na presença de Deus. É verdade. E essa palavra que Gênesis falou aqui agora aqui vai coincidir com a mensagem de Deus que traz para mim e para você nessa manhã aqui agora, que está aqui no livro de Jeremias 28, a partir do versículo 11. Essa nova versão agora eu gostei da Bíblia porque é uma nova versão atualizada. A linguagem é bem popular, que diz assim, ó: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamento de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscaram de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os consagrarei de todas as nações e de todos os lugares para aonde os disperseis, diz o Senhor, e usarei e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então, veja que Deus aqui, ele usa a linguagem popular para que a gente venha entender que ele diz, por mais que eu e você esteja longe, se você clamar a ele, se você buscar a presença dele, ele vai tirar você de onde você está. Então, assim, que entenda uma coisa: Deus nunca está distante ao ponto de você dizer assim: Senhor, eu não vou te buscar porque o Senhor não vem até a mim, porque eu sou muito falho, muito pecador. Mas entenda uma coisa: Deus não morreu em vão por mim e por você. Ele clama por mim e por você todos os dias para que a gente mude nossas atitudes e a gente vá de encontro à sua palavra. Porque a única coisa que separa a gente de Deus, Isaías 59, versículo 2, diz que é o pecado. E quando Deus diz assim, ó, se aproximar de mim, é muita informação na cabeça. Então, assim, quanto mais você busca Deus, o diabo foge de nós. Porque quanto mais a gente alimenta a carne, Deus é quem faz, essa é a parte de nós. Então, que a gente possa entender que Deus está no controle da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Amém, né? Que também eu quiser que a passagem desse se sujeitava a mim. Exatamente. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. É muita né? informação. Aqui tem a romanesca. Bom dia, povo de Deus. A romanesca. Eu acredito, se não for Alex, né? Que Alex gosta de botar um bocado de nome, né? Mas a romanesca está aqui conosco. Bom dia, minha querida, que Deus abençoe você, que você goste. Aqui é o irmão Gênesis e aqui é o irmão Damião, tá bom? Nós fazemos esse programa, vai completar 2 anos já que nós fazemos esse programa, que é um programa de oração. Por isso, peça sua oração. Se tem algum pedido no seu coraçãozinho aí, da sua família, não sei se você é casada, filhos, ninguém sabe, só que você pode pedir, entrar com um pedido de oração, ainda dá tempo, viu? Peça a oração, que a gente vai orar pelos pedidos e pelas orações. Também dá um bom dia. Irmã Ciele diz também, bom dia, povo abençoado, né? Deus é misericordioso, Ele está olhando para a casa de cada um de nós, né? Amém. E Dagmar Fonseca está dizendo, povo de Deus, aqui está chovendo muito, Deus nos abençoe, amém. E o irmão Gênesis também diz que essa semana seja repleta de bênção na minha e na tua vida. É isso que faz esse programa. A gente tem aquela vontade, o desejo de pregar a palavra de Deus e também de fazer as orações. Por isso nós iremos orar. Senhor nosso Deus, grande Deus Pai, queremos te agradecer, porque sabemos, Pai, que houve um ser maravilhoso e divino que deu a vida por cada um de nós. Sabemos também, Senhor, que no teu nome tem poder, Senhor.
Afasta os pensamentos negativos, os pensamentos ruins da nossa mente, do nosso coração, para que a gente possa, Pai, estar glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. Obrigado por esse começo de semana, que seja repleto de bênção, que Deus possa estar mais contigo, ande mais com Ele, ore mais, procure fazer o bem para os outros, procure orar pelo próximo, procure fazer a obra que Deus pediu para que a gente faça. Ameis uns aos outros, que a gente possa cada vez mais pregar o amor de Deus e que a gente possa mais falar da palavra do Senhor Jesus. É por isso que te agradecemos por todos que entraram no canal, também os que não entraram, que a tua mão poderosa possa cair sobre eles, que o Senhor possa dar a ordem aos anjos, arcanjos, querubins, serafins, para visitar outras pessoas, né, que estão entrando no canal, que o Senhor possa estar no controle de tudo, como a nossa amiga, né, Romanesca, que Deus possa abençoar a vida dela, abençoar a todos que estão no programa e a todos que seguem a gente aqui. Você não segue a gente, você segue a Deus, que Deus está no controle desse programa. Obrigado por tudo, te agradecemos, não que haja merecimento em nós, mas no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. E não deixe de dar seu like. Quando você tirar da mensagem, deixe o seu like para engrandecer o nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E amanhã eu vou contar, viu, o que foi que aconteceu lá, para a honra e glória de Deus. Amém.